Leitura de hoje é a continuação do capítulo 30. É importante nós continuarmos aqui, porque nós já estamos aqui praticamente no meio do livro de Jeremias. E para você que não acompanhou desde o início a nossa leitura e o enredo da história, vai ficar mais claro para vocês entenderem o porquê da situação do povo de Judá nesse exato momento aqui, que recebem palavras de esperança novamente e palavras de renovo, palavras de restauração e da restauração da aliança com Deus novamente. É importante então. Então nós leremos dos versículos 11 ao versículo 15 e faremos aqui uma breve explicação. Porque eu sou contigo, diz o Senhor, para salvar-te, por isso darei cabo de todas as nações entre as quais te espalhei. De ti, porém, não darei cabo, mas castigar-te-ei em justa medida, e de todo não te inocentarei. Olha, é uma promessa que Deus faz da restauração, da volta do cativeiro, uma promessa aqui, que Deus dará cabo a todas as nações que levantaram contra o próprio Deus, contra a nação de Israel, nação de Judá, no caso aqui que estava dividido na época. Então é uma promessa que vai se cumprir. Mas ele fala, olha, mesmo eu restaurando a aliança novamente com vocês, o pecado terá a consequência. Então quer dizer, eu castigarei segundo as suas obras. Versículo 12 em diante. Porque assim diz o Senhor, teu mal é incurável e a tua chaga é dolorosa. Olha, a gente tem que lembrar aqui que o povo de Judá, especificamente falando, estava totalmente corrompido, longe e distante do caminho de Deus. Em todos os âmbitos da nação, desde os governadores, o rei, a monarquia, o povo, inclusive o templo, onde ali estavam os sacerdotes, os levitas, todos corrompidos pelo pecado, não cultuando ao Deus verdadeiro, o Deus de Israel, que livraste o povo da garra do faraó no Egito, cuidou do povo ali na caminhada, no 40 anos no deserto, fez o chamado Abraão, usou Moisés, fez uma aliança com Moisés. O povo estava totalmente distante, adorando outros deuses. E Deus deixa claro aqui, eu sou o único que posso salvar. Mas mesmo salvando, vocês serão castigados. O pecado é incurável. Quer dizer aqui, o mal incurável, o pecado. O único que pode nos perdoar dos nossos pecados hoje é Jesus Cristo. Não existe outro perdão. Não é a santo nenhum, não é a pessoa nenhum, não é a objeto, a imagem, não é nada. O único que pode nos curar deste mal, que é o pecado, é Jesus Cristo. No caso, no contexto aqui, o próprio Deus falando que Ele é o único que pode salvar. Versículo 13 em diante. Não há quem defenda a tua causa para a tua ferida, não tens remédio nem em prazo. Quer dizer, homem nenhum, nada debaixo do céu pode salvar, pode curar, pode restaurar, a não ser Deus. 14. Todos os seus amantes que se esqueceram de ti já não perguntam por ti, porque te feri com ferida de inimigo e com um castigo cruel por causa da grandeza da sua maldade e da multidão dos teus pecados. Essa parte é interessante quando fala de amantes, literalmente amantes sim, porque o povo de Israel, o povo de Judá, tinha uma aliança com Deus e por estar adorando outros deuses, como se estivesse traindo Deus, sim, como se fosse um casal, no caso, onde uma parte estava tendo relacionamento com outra pessoa.
Nesse caso, o povo de Judá, neste contexto, estava se relacionando sim com a idolatria. Coisas abomináveis aos olhos de Deus. Deus não aceita a adoração, a exaltação, o louvor é exclusivo somente para Deus, para o seu Filho Jesus Cristo que morreu na cruz do Calvário por nosso pecado. Não existe outro a ser adorado, devocionado, exaltado, a não ser Deus. Muito cuidado com as coisas que nós possamos ver e acreditar que está certo. Lembre que, quando nós vimos no versículo 11, toda maldade, todo pecado, toda obra será julgado debaixo da terra, debaixo do céu. Então, há tempo de rever o caminho e há tempo de voltar ao Evangelho verdadeiro. Essa era a situação do povo, porque aqui nós iniciamos com um consolo, Deus resgatar o povo, do cativeiro, mas ele está mostrando aqui, através de Jeremias, qual é o motivo disso tudo, por que o povo estava sendo cativo. Versículo 15, para finalizarmos nosso devocional: por que gritas por motivo da tua ferida? Tua dor é incurável, por causa da grandeza da tua maldade e da multidão dos teus pecados é que eu fiz estas coisas. Então, todo pecado tem a sua consequência, e Deus não deixa ileso aquele que vive em pecado. Se você continuar na vida pecaminosa, não existe outro caminho a não ser a perdição eterna. Então aqui foi relatado os motivos no quais porque Judá estava sendo castigado devido à desobediência, devido ao pecado, devido não ao arrependimento e não voltar aos seus caminhos a Deus. Hoje, nesse exato momento, é dia de salvação, é dia de rever, é dia de aceitar, é dia de deixar o Senhor trabalhar e curar esta dor. Ele é o único que pode salvar. Jesus Cristo é o único Salvador. Ele é o único que pode nos libertar das amarras, das armadilhas de Satanás. Há tempo. Lembre disso. Às vezes são palavras duras que nós temos ouvido aqui nos livros dos profetas, mas são palavras para a salvação. Não importa o que você fez, o importa é que se você entregar sua vida a Jesus Cristo neste momento, Ele pode transformar totalmente o seu ser e te trazer para junto dele, e você caminhar rumo à eternidade, rumo ao livramento dessa situação qual estava passando aqui, por exemplo, Judá.